Eu tinha uma visão integralista muito diferente antes de conversar com ele. Ele soltava muito. Ele disse principalmente o seguinte: por que os integralistas você não consegue? Porque foi muito perseguido os integralistas, junto com isso por alemães e italianos que teve. Então ele contou para mim, foi no caso do Green, que ele disse o seguinte: olha, o que aconteceu? Uma coisa é a seguinte, que a história sempre é escrita pelos vencedores, nunca pelos vencidos. E os documentos também são mantidos o que os vencedores querem. Ele disse: o que aconteceu ali? Nós sabemos, o Green, por exemplo, era uma pessoa que disse, existia um prefeito em Jaraguá, integralista, que deve ser o Guerra, então, né, que ele falou, disse que era uma pessoa fantástica, estava administrando muito bem, e o Green era assessor dele, e como tinha o jornal que ele publicava, tinha uma influência muito forte. Então houve ordens vindo de fora para que se eliminasse de alguma forma o meio de comunicação. Quem comandava era o Green. Como eles souberam que o delegado era muito ciumento, que teve, começou tipo um envenenamento, até que disseram que o Green tinha um caso com a esposa do delegado. Porque ele disse, quando o Green escreveu aquele artigo, o delegado foi tomar satisfação e disse, mas não é verdade, mas tu precisava escrever esse negócio? Ele disse, tá bom, então, vamos lá, esquecemos, deixa assim que teve. Logo depois que ainda estava aos nervos, a flor, saiu e disse, olha, várias pessoas disseram, olha, quem está pegando a tua esposa é o Green lá, não teve dúvida. O delegado foi lá, fugiu, que teve, pegaram depois, mas souberam que na realidade, como na época também, por ser uma sociedade machista, defesa da honra era, diminui-se a pena, que tem que ele saiu em defesa da honra do que foi falado. Isso meu avô contou, fora outros casos, por exemplo, ali onde é São Judas Tadeu, lá o meu avô tinha um bunker, porque quando ele sabia que o pessoal vinha para prender os integralistas da região, eles tinham um sinal, e aí eles começavam a se filtrar no mato, porque no mato eles não tinham coragem de ir, porque podiam levar bala. Muitos dos integralistas também tinham táticas militares que eram ensinadas para poder ir. Como você falou, era toda uma época diferente do que nós conhecemos hoje. Nós não aceitaríamos, mas na época isso era. E aí ele começava a contar vários casos que houveram. Eu ganhei até uma simpatia, e quando o avô faleceu, na realidade eu peguei esse broche porque gostei do que ele falava do integralismo. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: nós não achamos, quem acabou com os integralistas foi o pessoal do Rio de Janeiro, ao fazer aquele famigerado golpe de Estado que não tinha nada a ver com a grande maioria do Sul, apesar de serem chegadas correspondências aqui para que participasse, mas não era o intuito disso, porque o Plínio estava prestes, possivelmente, a ser o próximo presidente do Brasil, da forma que tinha. Então ele disse, o Sul, principalmente muitos, as cabeças pensantes, ele disse, quer saber se um povo quer dominar outro? Faça as pessoas que estão no poder destruir a ética. Destruir a ética de um povo sem plano que você quer. Ele disse, o Rio de Janeiro tentou, os que tentaram lá pegar o poder, fizeram esse golpe e disse, daqui para baixo veio, era a força militar dura dele que vinha. Você sabe que eu tive o prazer de conhecer, através da minha pesquisa, um senhor que, ele está vivo hoje, o Gomercindo Rocha Dória, em São Paulo, editor de livros, foi secretário do Pinto Salgado durante toda a trajetória dele do PRB. E ele contou para mim que o pai dele era de um núcleo do interior de São Paulo, e quando estourou a Revolução de 11 de maio de 38, as rádios noticiaram, né, para todo o Brasil, e nessa cidade que o pai dele era o chefe municipal, o prefeito da região chegou, bateu na porta da casa dele, junto com a secretaria, né, com as autoridades municipais, entregou a chave da cidade. Os integralistas tomaram o poder, o senhor é o prefeito da cidade. Entregou a chave da cidade e foi embora. Esse senhor tornou-se prefeito da cidade durante algumas horas. A notícia da rádio logo em seguida, né, no dia seguinte, de dia, né, na manhã do 12 de maio, noticiou que o ataque foi frustrado. O prefeito anterior foi com a polícia, prendeu ele, o senhor é um golpista, prendeu e mandou ele para a casa de correção. Ficou preso um ano e pouco. Para você ver a classe de homem público que o Brasil já naquela época tinha.